O Caio Belotti falando, e a questão é o seguinte: você já parou para pensar que você pode ser um idiota? Eu já parei para pensar nisso e eu cheguei à conclusão: eu sou um grande imbecil. E talvez você também seja. Eu digo isso porque vocês já repararam como que os senhores de 75, 80 anos, com quinta série primária, eles têm muito mais sabedoria, muito mais conhecimento de coisas básicas, da gramática, da língua portuguesa, do que a maioria dos nossos universitários com diploma de curso superior? Vocês já repararam como muitas vezes aquela senhorinha analfabeta do interior sabe muito mais sobre temas complexos do que você, ou sua esposa, ou seu irmão? Isso não é só um problema da educação. Claro que a nossa educação é feita para nos idiotizar, a começar pelo modelo de alfabetização brasileiro, que é o modelo de alfabetização que nos deixa propositalmente analfabetos funcionais, e a gente sai da alfabetização por uma série de defeitos que vai perpetuar por todo o ensino, por todo o nosso período como estudantes, e vai nos impedir de aprender a gramática totalmente, transformando a língua em uma coisa intransponível. E como bem diz o professor Olavo de Carvalho, quem não sabe gramática não consegue expressar o que sente, não consegue passar para palavras o que pensa, o que sente, e assim se torna uma pessoa indefesa, pois é uma pessoa incapaz de concatenar as ideias, de articular seus pensamentos. Mas olha, o problema da idiotização perpétua das pessoas é muito além do que está sendo feito na escola, do que está sendo feito pelo ensino. O ensino passa por isso. O ensino é uma das manobras usadas pelos detentores do poder global, e quando eu digo detentores do poder global, eu falo daquelas grandes fundações que controlam, como marionetes, os organismos internacionais, a começar pela ONU e todos os seus braços. E quais são essas fundações? Fundação Rockefeller, principalmente, depois Fundação Ford, que surgiu financiada pelo Henry Ford quando ele morreu, que ele deixou 80% de sua fortuna para fazer essa fundação, mas com todo o seu estatuto criado por John Rockefeller Jr. E essas fundações coordenam a ONU e querem criar um governo mundial. Governo mundial este que vai ser dominado por um grupelho de magnatas, como os que fazem parte do Clube Bilderberg. Recomendo a vocês, sobre esses temas, que são temas muito complexos para tratar num vídeo de 5 minutos, que leiam Daniel Stulin, Nicholas Hager, que aprendam com o padre Paulo Ricardo sobre a questão do marxismo cultural, que ouçam Olavo de Carvalho, que, como eu bem disse, eu sou um idiota, então não tenho capacidade para passar toda a profundidade, toda a amplitude desses temas. Eu estou fazendo apenas um pincelado. Mas disso que eu estou falando é o seguinte: existe toda uma estrutura de poder global que quer transformar as pessoas em idiotas. E para que querem transformar as pessoas em idiotas? Para as pessoas ficarem mais fáceis de serem controladas. Isso é simples. Quem tem poder e quem quer governar o mundo de uma maneira que o mundo seja uma federação onde cada estado perca sua soberania e deixe de ser uma nação independente e passe a ser um mero órgão, um mero aparelho de um organismo internacional, como já está sendo feito na Europa, onde na Suécia, por exemplo, um sueco se afirmar sueco é um palavrão. Um cara que chega lá, um estrangeiro, ele não pode aprender o idioma sueco, pelo contrário, o Estado sueco dá professores para os filhos do estrangeiro, que pode ser um refugiado islâmico, para ensinar a língua e a cultura de seus pais, da sua origem. Isso mostra que existe uma tendência mundial para que os países se dissolvam, que as identidades nacionais se fragmentem cada vez mais, para que dessa forma tenha um grande poder acima de tudo, que coordene tudo, que governe tudo. E qual que é o objetivo de tudo isso? Poder, simplesmente. São grandes famílias, bilionários, pessoas que têm o dinheiro que a gente jamais vai sonhar, que dessa maneira, controlando os organismos internacionais, querem controlar o mundo. E qual que é o principal problema para essa gente controlar o mundo? São as pessoas independentes, que podem, em cada nação, se rebelarem, que podem lutar contra esse esquema de poder, que podem, de alguma maneira, pensar formas de boicotá-lo, de impedi-lo. E como fazer para essas pessoas não fazerem isso? É distraindo as pessoas e idiotizando elas. A primeira parte da idiotização, eu já falei na minha introdução, que é a questão do ensino, dos problemas colocados no ensino, com grande auxílio a nível global do brasileiro Paulo Freire, que é idolatrado por essa gente, mas também é colocar as pessoas numa cultura pop, popular, onde a idiotice é exaltada. Então, dessa maneira,
Se antigamente a música transformava as pessoas em seres mais inteligentes, mais preparados, por exemplo, tem até psicopedagogo, pediatra que fala que se você colocar determinados autores de música erudita para crianças, o cérebro da criança desenvolve melhor. Agora imagina se colocar para uma criança Rihanna ou Katy Perry, que é aquela batida eletrônica, 2 acordes, aquela voz lá, que não é uma voz humana, é uma voz computadorizada. Isso que a música pop se transformou numa fábrica de criação de imbecis. E eu digo isso da cultura como um todo. Se antigamente a cultura era feita para elevar o homem e para exaltar a beleza, para exemplificar a beleza da criação divina através da reprodução artística, hoje a cultura é feita para as partes sexuais, para a genitália, para as nádegas, para tudo que se chama parte sexual. A cultura hoje é feita para distrair as pessoas, para imbecilizar as pessoas. O que é uma festa rave se não um antro de imbecis, de idiotas, de retardados, se portando de uma maneira que nem um animal irracional se portaria? Aí está uma parte importante daqueles que querem nos idiotizar. O que eles fazem? Usam os nossos instintos contra nós. Pegam o prazer sexual, o desejo sexual e elevam aquilo numa última potência, de modo que o sexo se torne a coisa mais importante da sua vida, meu amigo, minha amiga. Então, você para de pensar, você para de estudar, você para de ler, você para de acompanhar a política, você para de ter valores espirituais, de buscar a transcendência e busca só a penetração. A cópula, que é uma coisa instintiva, que é uma coisa sem a qual nós não vivemos, sem a qual não há vida, foi transformada num instrumento de opressão das pessoas. Porque hoje, com essa cultura maciça da pornografia, é uma cultura que as pessoas, na verdade, vivem para o sexo. Que tem muito cara que eu conheço, muito jovem, até cara adulto, cara de 30 e tantos anos, coisa ridícula, que vive a vida dele e se baseia em trabalhar, ganhar o dinheiro dele e pegar mulher. Cada dia transar com uma desconhecida. Olha que vida vazia, que vida fútil. E claro, incentivado pela música pop e com a droga, como um alicerce. E outra coisa, quer coisa que deixa alguém mais imbecil, mais idiota do que o consumo de drogas? A pessoa começa a usar droga, vai cada hora querendo um barato maior, uma força mais potente e perde totalmente a estribeira do controle do seu raciocínio, do seu controle mental, do seu controle intelectual, do seu crescimento intelectual. E a droga, ela está sendo promovida por agentes dessa elite, como o senhor Fernando Henrique Cardoso, que não passa do mero empregadinho, do mero garoto de recados de George Soros. Procure George Soros, S-O-R-O-S, e vejam quem é esse homem, o que está por trás das fundações que ele preside. Eu sou um imbecil, eu sou um idiota. Não sei se eu consegui ser claro, espero que eu tenha sido, mas eu deixo um recado para você. Eu busco lutar contra a minha imbecilidade, contra o déficit educacional que eu tenho, contra o déficit intelectual que eu tenho, vendo os bons vídeos na internet, palestras das pessoas que eu já citei, lendo bons livros e buscando, de certa maneira, criar anticorpos que me tornem uma pessoa não intelectual, mas uma pessoa fora da Matrix, uma pessoa fora da caixa de ressonância dessa elite, que não seja dominada, mas que denuncie a dominação. Pense nisso. Quem sabe você também não veja que está sendo feito de idiota, que você não é gado e que você pode aprender sobre essa estrutura global de poder, essa estrutura global de dominação e fazer parte da cruzada contra essa gente. Que é muita coisa. O negócio, e tem muita desinformação também, isso é interessante falar. Tem muito site criado falando de teoria da conspiração, que na verdade, esses sim, são sites conspiratórios, que dão notícias falsas para nos alarmar e para deixar a gente sem saber em que acreditar. Como essas bobagens de reptilianos, por exemplo. Mas tem coisa séria, mesmo no que parece mais absurdo, como a questão, até que ponto são colocados hormônios nas comidas para que fiquemos estéreis e mais burros. Até que ponto, coisa que é gente séria, como o professor Olavo de Carvalho já falou, o hormônio feminino na soja não contribui para o déficit educacional dos meninos. Pois bem, eu vou completar o raciocínio. Em outros vídeos eu vou tratar esses temas complexos, esses temas grandiosos, de maneira mais sucinta, de maneira calma, ao longo de uma série de vídeos. Isso foi só uma introdução, uma pincelada. Grande abraço, tamo junto, minha gente!